Esse tema da violência doméstica é um tema que eu tenho enfrentado ele há alguns anos, né? Quando eu comecei a trabalhar no Tribunal de Justiça, em 97, eu estive em uma vara que cumulava com o juizado especial, e na época a gente já lidava com violência doméstica. Depois, em 2010, com a Lei Maria da Penha, eu consegui me especializar a vara no juizado de violência doméstica, e hoje eu lido apenas com esse tema, estou aí há 15 anos lidando com a Lei Maria da Penha. Então, isso traz para a gente uma responsabilidade muito grande. Por quê? Porque nos estudos, e aí eu fui procurando aprimorar o estudo nesse tema, nos estudos a gente vai percebendo que a violência doméstica ela não está afeta apenas ao mundo. A violência doméstica ela está presente assim praticamente em todos os lares. Então eu tenho, por exemplo, na minha circunscrição judiciária, um belo exemplo do extrato social. Eu tenho desde pessoa miserável que mora num barraco de zinco ou de papelão ou de madeirite, até mansões do setor de mansões do Parque, que o próprio setor já denomina, né? Com carros importados, piscinas e todo o conforto, todo o luxo e toda a riqueza material. Então, isso a gente tem percebido, então, que a violência doméstica ela como a gente costuma dizer assim, numa expressão do meio, muito democrática, ela atinge a todos. E não tem cor, não tem credo, não tem condição econômica, condição financeira, não tem nível intelectual. Eu tenho desde o analfabeto até o pós-doutor como agressor e como vítima nas duas situações. Então, é algo muito, se a gente for considerar, é algo muito espiritual para quem tem a visão espiritual. É também muito espiritual. É claro que nós temos que aplicar a lei no nosso dia a dia, é claro que o nosso compromisso com a justiça, né, ele está na observância da Constituição, dos princípios de direito, mas eu tenho percebido uma convergência do princípio legal com um princípio espiritual. Então, eu tenho visto que a legislação, de alguma forma, quando bem administrada, ela permite essa conversão. E aí eu me dediquei a esse estudo para saber o que tem a ver a Bíblia com a Lei Maria da Penha. Se realmente a Lei Maria da Penha é uma lei do diabo, se realmente a Bíblia é contrária aos princípios de proteção da mulher ou não, se a Bíblia chancela o autoritarismo do homem ou não, se os evangélicos realmente são essa classe que é tida aí como muito conservadora ou não. E aí, nas pesquisas, uma pesquisa divulgada por uma doutora evangélica, doutora Vilhena, ela tem um livro, a pesquisa dela foi muito divulgada recentemente, dizendo que 40% dos casos de violência doméstica estavam ligados aos evangélicos. E eu tenho, na minha jurisdição, evangélicos, espíritas e católicos, principalmente esses três segmentos. Mas eu tenho também muçulmanos, eu tenho outros segmentos. Mas o evangélico, ele não é imune, ele não é vacinado contra a violência doméstica. Nós temos isso nos nossos lares e nós temos isso, para nossa tristeza, também nas nossas igrejas. E a proposta de hoje é o desafio do enfrentamento da violência contra a mulher nos lares cristãos. Eu posso trazer para os irmãos aqui inúmeros textos bíblicos e nós ficamos aqui, se for para ficar, apenas na leitura de textos bíblicos. Mas eu posso buscar lá desde o início de Gênesis, que alguém pensa assim, mas lá em Gênesis, quando Deus criou a humanidade, quando Deus criou o homem, o primeiro texto de Gênesis, ele fala assim: criou o homem à sua imagem e semelhança, macho e fêmea os criou. Ou, noutra versão mais atualizada, homem e mulher os criou.
Então, Deus criou. Esse, para mim, é o princípio maior da dignidade, é onde começa o princípio da dignidade. A nossa dignidade está na nossa semelhança com Deus. E essa semelhança com Deus não está só no homem masculino, mas está na mulher que também foi criada à imagem e semelhança de Deus. Ah, mas depois veio Adão, mas depois veio Eva, mas depois veio a costela, mas depois veio o barro. É, mas a palavra traz essa primeira anotação. E quando Deus deu a ordem para que pudéssemos povoar a terra, para dominar os animais, para dominar tudo que tivesse nesse mundo, a ordem foi dada para essa criação de homem e mulher. Não foi dada só para o homem. Então, a missão do homem e a missão da mulher na criação é uma missão conjunta. Não, nós temos na Bíblia a direção certinha de que Deus falou com o homem e com a mulher. Agora, às vezes, nós vamos nos divorciando disso no dia a dia. Né? Nós vemos, começamos com algumas interpretações, e o primeiro desafio que eu vislumbro, que é não só nos lares cristãos, mas na sociedade como um todo, mas também nos lares cristãos, com muita ênfase, é o silêncio. As mulheres, elas são silenciadas no nosso meio, por muitas interpretações bíblicas descontextualizadas. Então, é aquilo que eu, assentado lá nos bancos da igreja desde a infância, eu já ouvi várias vezes. Um texto fora do contexto vira pretexto. E aí essas interpretações, elas têm trazido, mas o principal para nós enfrentarmos a violência, para nós trabalharmos com o ensinamento bíblico paralelo com a lei, é Deus é amor. Ama o teu próximo como a ti mesmo. Macho e fêmea os criou a sua imagem e a sua semelhança. Então, nesses versículos, nós temos aí o respaldo para enfrentarmos qualquer problema contra a mulher e contra o homem. Nós temos o respaldo para que essa violência seja interrompida. E onde está o problema do silêncio, então? Nós temos aqui no Distrito Federal um acompanhamento muito grande da Secretaria de Segurança Pública. Nós devemos ter tido aí, nos 10 primeiros anos de feminicídio, 225 feminicídios. E eu digo 10 anos de feminicídio, considerando que a lei do feminicídio é de março de 2015 e março de 2025 completou aí 10 anos. Qual a característica, e aí nesse estudo, nesse debate, nesse dia a dia, o que eu tenho visto de comum nos feminicídios? Uma característica que a gente precisa trabalhar. Uma coisa que eu tenho percebido aqui no Distrito Federal, nas primeiras pesquisas, é o grande número de mulheres que sofriam violência no passado, mas nunca registraram a ocorrência. Nunca pediram ajuda para a família, nunca pediram ajuda para a polícia militar, nunca pediram ajuda para a polícia civil, ou seja, não há registro dessas vítimas. E isso, essa parcela, a gente não tem só na sociedade, a gente tem essa parcela também na igreja. Quando nós vamos falar num público para evangélicos, a gente começa a perceber, quando você está falando assim com massa, com 100, 200 pessoas, você começa a perceber, pelo fruto da experiência, o feedback do olhar das pessoas, você começa a identificar que várias pessoas ali têm relatos de violência. Esses relatos, eles estão na família, eles estão na vida da pessoa ou eles estão em alguém que aquela pessoa conhece. Mas os nossos relatos, eles não estão só na membresia, eles estão também na liderança. Então, você ouve relatos de liderança, eu não estou aqui taxando os nossos líderes, mas eu estou dizendo que nós temos também casos de liderança, casos de pastores com violência doméstica sendo convivido no dia a dia. Por que eu estou trazendo esse tema? Porque esse tema é um tema que a igreja não tem abordado, ela não tem enfrentado.
Então, há uma pesquisa, por exemplo, nos Estados Unidos, feita com aproximadamente 1.000 pastores, e uma grande parcela, de mais da maioria, ou nunca tocou no tema da violência no púlpito, ou toca, no máximo, uma vez por ano. E essa vez por ano é fácil, ou o Dia das Mães, ou o Dia Internacional da Mulher, ou o Natal, momentos assim, datas mais festivas que não são focadas a isso. Esse silêncio das lideranças e da igreja é um silêncio que eu atribuo é, é, muito. Eu coloco isso nesse estudo que fiz, assim, uma necessidade de uma melhor formação por parte dos seminários. Eu comecei, aqui no Distrito Federal, nós começamos a pensar no que poderia ser prevenção, porque a gente trabalha muito com a repressão. Nós recebemos a notícia depois que o crime acontece, depois que a violência acontece, depois que o leite derrama, é que chega para nós, né? Então, como que nós vamos trabalhar prevenção? É claro, todo caso que nós enfrentamos, nós desenvolvemos uma política de prevenção para que ele não se repita. Ok, mas e para que ele não aconteça? E a partir daí nós começamos a pensar que o ideal é a mudança da sociedade, é a mudança da cultura, é a mudança na cabeça dos homens para que eles deixem de compreender a mulher como um objeto. Essa compreensão que nós temos da mulher como um objeto, ela é fruto não só da cultura popular, mas ela é fruto da cultura jurídica. Se nós pegarmos o código que veio de Portugal para cá, para o Brasil, as pessoas, como a nossa sociedade jurídica foi sendo formada, ela tolerava o homicídio da mulher. Ela tolerava o marido matar a mulher quando ele pegasse em adultério. Ah, mas isso aí foi na legislação de Portugal. Sim, mas quando veio a reforma de 1890 do nosso código, ainda foi preservado ao marido imprimir castigo físico nos escravos, nas crianças e nas mulheres. Ou seja, como eram tratados os escravos naquela época? Eram tratados como coisa, não é? Você comprava um escravo, você vendia um escravo, você concedia liberdade para o seu escravo ou não, você batia no seu escravo. Isso é o que era tolerado pelo ordenamento jurídico da época. Eu não estou respaldando esse entendimento, mas essa era a realidade. O que, que quer dizer isso? Que o escravo era coisa, né? Era res, né? Então, o escravo ele era comercializado. E aí, junto com o escravo, no mesmo bolo do escravo, entrou a criança e entrou a mulher. Então, a mulher também foi tratado como coisa. Nós vemos aí que a mulher demorou a poder se estabelecer comercialmente, a mulher demorou a poder estabelecer domicílio, a mulher demorou a votar, a mulher demorou a ser votada. Então, esse é o fruto da nossa cultura jurídica também. Não é só da cultura do ignorante, não é só a gente dizer assim, ah, o analfabeto, ah, o ímpio, esse agride a mulher. Não. Essa cultura permeia por toda a nossa sociedade. E aí nós vamos então para o primeiro problema, que é o problema do silêncio. Esse silêncio, por quê? Porque a sociedade tolera isso. Já viram que há movimentos para poder parar o homicídio, há movimentos para parar o feminicídio, há movimentos para parar a droga, mas não há um movimento, um clamor para parar o jogo do bicho? O jogo do bicho é uma infração que nós convivemos com ela. É, e eu estou falando aqui interna corporis, né? Nós sabemos que essa é uma realidade, né? Ele está na nossa sociedade, mas a lei de contravenções considera como infração penal. Essa tolerância que a sociedade tem com algumas infrações, ela leva aos seus membros a não se rebelarem contra isso. Então, essa tolerância com a violência leva ao silêncio e leva as pessoas a não reclamarem. Então, a mulher viu a avó apanhando do avô, viu a mãe apanhando do pai, ela apanha do marido, a filha
vai apanhar do genro, e a neta do futuro neto. Numa audiência, a mulher disse: Olha, a minha sina é apanhar de homem. Eu apanhei do meu pai quando era solteira, do meu marido depois que eu casei, dos meus filhos depois que eu fiquei viúva. Então eu apanho até hoje. Eu sempre apanhei. A minha sina é apanhar. Então, essa cultura de que a mulher vai sofrer, de que a mulher vai apanhar, ela está enfronhada na nossa sociedade e a igreja é sim um segmento da sociedade, é ali uma continuidade da sociedade. Nós não somos feitos de alienígenas, né? São pessoas da sociedade que integram as nossas igrejas. E aí o que que acontece? Eu falando então com um grupo de líderes, o que foi, como eu fui questionado? Ah, mas qual a garantia que eu vou ter se eu fizer uma denúncia? Se a mulher chegar no meu gabinete, relatar que está sofrendo violência, o que que eu vou fazer, eu, líder? Como que eu vou lidar com esse silêncio que a igreja tem imposto? Então, os irmãos se recordam que aqui nós temos no grupo um desembargador William, é um desembargador muito renomado, é um desembargador do TRF, né, salvo engano, do Rio de Janeiro, né, desembargador Demir. O William Douglas ele tem uma cartilha orientando pastores, orientando líderes cristãos, e não só evangélicos, mas também católicos, de como proceder, de como reagir, de como encaminhar essa mulher. Agora, se você não tem esse conhecimento, como você vai encaminhar? E aí eu perguntei para esse líder: quando chega uma pessoa no seu gabinete com dor de dente, para onde você encaminha? Ah, eu encaminho para um dentista. Quando chega uma pessoa no seu gabinete que caiu lá, vamos supor que estava trabalhando lá na igreja, caiu da escada, quebrou o braço. Para onde você encaminha? Aí eu encaminho para o hospital para ser engessado esse braço. E quando chega uma mulher que sofreu violência. O que nós temos percebido? O encaminhamento de que nós precisamos perdoar uns aos outros, de que o casamento é algo indissolúvel, que a mulher tem que viver sob aquele mesmo teto, que nós precisamos perdoar, que o poder de Deus, que a mulher sábia edifica o lar. Eu não estou dizendo que não edifica, viu, irmãos? Eu estou dizendo assim, é que às vezes Deus tem poder para curar o dente daquele que chegou com dor de dente, Deus tem poder para emendar o braço daquele que chegou com o braço quebrado, Deus fez a mão mirrada crescer no meio de todo mundo, Jesus fez ali naquele milagre, mas nós não fazemos isso. Mas quando chega na hora de tomar um posicionamento em relação à mulher, nós espiritualizamos esse sofrimento e é como diz em Tiago, como que eu vou dizer para o faminto, vá em paz e que o Senhor te abençoe? Como que eu vou dizer para o necessitado? É como eu vou dizer para aquela mulher que está sofrendo violência, vá embora e perdoa o seu agressor e volte a viver com ele. Isso gera uma responsabilidade muito grande para a liderança. Por quê? Porque muitas vezes essa mulher que é silenciada, essa mulher que não busca uma ajuda, essa mulher que não busca o judiciário, por exemplo, uma delegacia de polícia, ela está com 70% de chance a mais de ser morta do que aquela outra que buscou. É o que a estatística está nos mostrando. 70% das mulheres que estão morrendo, 69, ora 69, ora 71, ora 70,37, ora 69,52, os índices variam, mas eles giram em torno em mais de 2/3. Então, o que nós precisamos fazer? Nós precisamos, considerando agora, caminhando um pouquinho para a solução, né? Senão eu vou ficar só denunciando. Nós precisamos ter uma leitura bíblica que não seja machista e unilateral. Não estou dizendo que a Bíblia comporte várias, embora a gente tenha teologia feminista, embora a gente tenha hermenêutica feminista, embora a gente tenha teólogas feministas, embora a gente tenha homens teólogos também feministas, não é essa a questão que eu estou trazendo como problema para nós enfrentar nos nossos lares. O primeiro problema que eu estou trazendo é a igreja precisa ter uma visão disso como pecado. E aí, quando Deus fala Deus é amor, como que pode o amor conviver com esse rancor, com essa violência? E aí você pode falar assim: olha,
mas a Bíblia fala assim, mulheres, o marido é o cabeça, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo ele próprio salvador do corpo, de sorte que assim como a igreja está sujeita a Cristo, também as mulheres estão sujeitas aos seus maridos, Efésios 5, 22, 24. Aí nós precisamos de ver que o Efésios 5, 21, que é antes do 22 a 24, que é esse texto que eu li, ele nos diz assim, sujeitai-vos uns aos outros no temor de Deus. Isso aí é sujeição geral na igreja. Então, nós nos sujeitamos uns aos outros. Se você se sujeita a um irmão da igreja, você vai se sujeitar àquele irmão da igreja com o qual você convive, que é a sua esposa ou que é o seu marido. Isso é natural, essa sujeição. Mas a Bíblia diz também o seguinte, no mesmo texto, no 25, vós, vós maridos, amai vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Então, qual é a obrigação da mulher? Vamos colocar que a obrigação da mulher seja ser submissa ao marido, literalmente, tá? Vamos fazer uma interpretação literal desse texto. Baixou a cabeça, sim senhor, não senhor. Vamos supor que seja isso. Agora, qual é o papel do marido? É amar a ponto de morrer. Isso quer dizer o seguinte: saiu com a esposa na rua, apareceu o assaltante, sacou a arma, mulher para trás e meu peito na frente do revólver. É isso que quer dizer, para trabalhar literalmente com o texto. Se é para morrer como Cristo morreu pela igreja, nós precisamos ter em mente o seguinte: Cristo não morreu por uma igreja santa. Cristo morreu pelos pecadores. Cristo morreu por aquele. Eu vim para aqueles que têm necessidade. Eu não vim para os sãos, eu vim para os enfermos. Quando Jesus morreu na cruz ali por nós, ele não morreu pelos salvos. Ele morreu ali por quem? Ele morreu ali pelos pecadores, para que nós tivéssemos acesso. Então, essa igreja que Jesus morreu por ela, vamos traçar um paralelo desse marido com essa esposa. Não é aquela esposa perfeita que Jesus falou assim: olha, amo tanto essa esposa, é tão perfeita que vou morrer por ela. Não, não. Era uma igreja tão imperfeita, que Jesus falou: vou morrer por ela. Então, às vezes nós pensamos assim: mas a mulher, é muito comum isso, nós procurarmos uma razão. Fulano bateu na mulher. Por quê? Quando nós perguntamos por quê, eu já tive a oportunidade de falar isso aqui antes, nós estamos dizendo o seguinte: alguma coisa aquela mulher fez para merecer ter apanhado. Quando, em relação ao ensinamento de Jesus, a mulher pela qual ele morreu, a igreja pela qual ele morreu, não era aquela igreja santa. Então, não tem nenhuma mácula na mulher, não tem nenhum pecado na mulher, não tem nenhum defeito na mulher que desautorize o homem de morrer por ela, se ele for seguir o ensinamento bíblico. Então, se ele ama a mulher como ama o próprio corpo, e ele é obrigado a isso, a ponto da Bíblia dizer que o corpo do marido pertence à mulher e o da mulher pertence ao marido, ele não tem direito de agredir. Porque se ele agride a semelhança de Deus, nós vamos ver lá depois de Noé, Deus trouxe um ensinamento que foi assim muito interessante e ele é pouco assim comentado entre nós, mas ele diz mais ou menos o seguinte: o sangue do homem será, em outros termos, pago com sangue. Por quê? Porque ele é a imagem e semelhança de Deus. Eu vou localizar o versículo aqui para poder dar um endereço, porque esse negócio da gente falar sem dar endereço não é muito bom, né? Mas é Gênesis 9, 6, e diz exatamente o seguinte: se alguém derramar o sangue do homem, pelo homem se derramará o seu sangue, o seu, né? Porque Deus fez o homem segundo a sua imagem. Então, se a imagem de Deus é suficiente para se derramar o sangue de alguém que derramou sangue, a imagem de Deus é suficiente para inibir que essa mulher feita à sua imagem e semelhança seja agredida. Quando nós desrespeitamos uma pessoa, quando nós xingamos uma pessoa, quando nós ofendemos uma pessoa, e aí eu estou dizendo sobre a violência psicológica que é muito comum entre os lares,
de uma maneira geral, e eu digo isso da experiência do trabalho, quando nós fazemos isso, nós estamos, para nós vestirmos assim uma carapuça cristã, nós estamos xingando, nós estamos ofendendo a imagem e a semelhança de Deus. Aquele ser por quem Jesus morreu na cruz e deu a vida, é aquele ser que nós estamos ofendendo, é aquele ser que nós estamos maltratando, é aquele ser que nós estamos xingando ou agredindo. E vou além. Quando nós vamos lá para Pedro, ele fala o seguinte: que nós devemos tratar a mulher com respeito, com ternura, com amor, para que as nossas orações não sejam interrompidas. Nós devemos tratar a mulher com urbanidade, o marido deve tratar a mulher com urbanidade para que a oração não seja interrompida. Então, para nós, maridos, a coisa é mais séria um pouco do que tão somente o amor ao próximo, que é o maior mandamento fora amar a Deus, né? É o maior mandamento, o segundo maior mandamento, o amor ao próximo. Nós estamos negligenciando, porque Deus é amor, esse é o conceito mais resumido de Deus e talvez assim um dos maiores, né, se me permitam assim fazer um juízo próprio, um dos maiores, porque quando a gente começa a pensar que a gente ama a Deus sobre todas as coisas, é, é nisso, como bem disse Jesus, se resume ali, amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Se você ama, se você tem amor no seu coração, você não vai violentar, você não vai agredir, você não vai estuprar, você não vai xingar, você não vai bater. Ah, e nós temos estupro nas relações? Nós temos estupro nas relações. E aí chegou lá a vítima, sentou na sala de audiência. Desculpe eu trazer esse exemplo assim mais chocante, mas nós estamos aqui basicamente com adultos. Chegou a vítima, sentou na sala de audiência e começou a conversar. E aí eu perguntei, senhora, o que está acontecendo? A senhora quer separado do marido da senhora? Não, eu não quero separar. A senhora quer que eu retire ele de casa um tempo, uma medida de afastamento? Não, eu não quero retirar ele de casa. Então, o que está acontecendo? Eu vou falar que o mais resumido é uma homenagem aí à companhia saudável e agradável da nossa irmã Sara Anjos, né? Eu vou questionar a senhora o que está acontecendo. E ela, muito tímida, muito inibida para poder falar, não falava de jeito nenhum o que estava acontecendo, até que em determinado momento eu avancei um pouco mais com ousadia. Meus processos são todos em segredo de justiça para preservar a intimidade da mulher e do homem, e eu imagino também da própria família e dos filhos, né? E a minha sala de audiência, a audiência com porta fechada, só as pessoas que estão ali atuando. E aí eu avancei um pouco mais e perguntei, o que está acontecendo com a senhora? Ele está forçando a senhora a alguma coisa? Aí ela me disse, eu perguntei, a senhora não está querendo mais ter relação com ele? É isso que está acontecendo com a senhora? Não, não é que eu não quero ter relação com ele, é que eu não quero ter relação do jeito que ele quer, porque a minha religião não permite. Sem entrar nesse mérito, se permite ou se não permite, se a religião está certa, se a religião está errada, trabalhando só com a lei, e aqui nós temos vários atores do sistema de justiça, praticamente todo mundo entende um pouco de lei. Hoje, manter qualquer ato libidinoso com uma pessoa, a lei considera como crime se aquela pessoa não tiver autorizado. Ela não precisa ter proibido. Isso se chama importunação sexual. Onde está isso? Está naquela encoxada dentro do ônibus, está na passada de mão, nos transportes coletivos principalmente, né? Mas ela está também naquela exigência que nós temos de que a mulher dê ao homem a sua paga e o homem dê à mulher a sua paga, de que a mulher, quando diz que está com dor de cabeça, desculpa estar falando assim, irmãos, num linguajar assim mais claro, eu imagino que todos entendam, mas isso aí a lei considera, se há uma relação, ainda que não agrediu, mas que forçou aquela pessoa, e aí a gente tem às vezes até o temor reverencial daquela pessoa que já foi agredida muitas vezes e que não quer se insurgir contra aquele
outro porque ele vai agredi-la, nós temos aí, às vezes, um crime de estupro. E obrigar uma mulher a ter relação de uma forma que ela não quer ter, e que ela já disse que não quer, e que ela já negou, e que ainda assim foi forçada a isso é um crime de estupro. Agora, nós não temos isso só no mundo. Claro que nós não temos um ambiente para, às vezes, acolher essa pessoa dentro da igreja. Nós não temos, às vezes, um momento, uma liberdade para abordar isso num culto, mas nós temos um compromisso e uma responsabilidade, nós, principalmente que estamos aqui, que temos o conhecimento da legislação, de alguma forma, influenciar nossas igrejas positivamente para que essa violência cesse no nosso meio. E esse é o nosso grande desafio. E esse é o desafio de cada um de nós aqui presente. Porque nós temos o conhecimento e um dia nós vamos prestar conta do nosso conhecimento, né? Nós temos isso em mãos, nós temos aí esse tesouro em mãos, que é a oportunidade que Deus nos concedeu de assimilarmos esse conhecimento, mas nós não temos, às vezes, trabalhado nessa quebra dessa cultura de silêncio. E aí, nessa pesquisa que foi feita nos Estados Unidos, muita coisa foi colocada como proposta de algumas igrejas que trabalhavam com o tema, e eu vou compartilhar com os irmãos essas propostas, porque esse é um desafio para nós enfrentarmos essa violência nos lares cristãos. Então, algumas igrejas apresentavam uma estrutura para apoiar essas vítimas de violência doméstica. Algumas apoiavam com contato profissional. Então, hoje nós temos grandes igrejas com vários psicólogos, assistentes sociais, bacharéis em direito, advogados, Ministério Público, magistratura, uma série de operadores do sistema de justiça que podem, dentro aí do limite de cada um, de sua ética profissional, dos limites de sua organização, né, de sua LOMAN, da sua lei de organização do Ministério Público, cada um trazer talvez uma direção, uma palavra diretiva. Mas nós podemos ter conselheiros que são pessoas profissionais. Nós podemos ter conselheiros que orientem essas mulheres. Nós podemos ter, e aqui foi colocado lá como 61% das igrejas que investiam nisso, locais seguros para as vítimas. Esses locais seguros, há pouco tempo, nós saímos aí de uma pandemia e nós não tínhamos casa-abrigo suficiente para o número de mulheres que foi que demandou casa-abrigo. Nós não tínhamos lares suficientes. O que o poder público fez em muitos locais? Em muitos locais, os hotéis foram conveniados para receber essas mulheres. Não é um local seguro, não foi montada ali uma estratégia de segurança, não é a regra. Não pode ter só um hotel recebendo, o marido não pode saber onde está aquela mulher, mas nós sabemos que as igrejas, algumas igrejas têm um poder econômico suficiente para ter um local, e às vezes nós, no nosso dia a dia, somos obrigados a bancar alguma coisa assim. Já teve vez, por exemplo, de no juizado a mulher chegar e falar assim: não, a minha dificuldade para processá-la, sabe qual que é? É que na minha casa não tem o que comer. Os meus filhos não têm o que comer. Ele é que põe a comida na mesa. E aí você tem que trabalhar com uma cesta básica, às vezes do próprio bolso, às vezes de uma associação, às vezes de uma vaquinha que é feita ali no fórum, com promotor, defensor, diretor de secretaria e todo mundo que ali participa, para que essa mulher tenha esse alimento. E aí a igreja pode ter esse apoio. Outra questão que algumas igrejas têm, e aí 53% das igrejas, ela não tem um departamento jurídico, mas ela tem contato com agências que prestam assistência jurídica. Então, nós temos aqui no Distrito Federal Defensoria Pública, nós temos aqui no Distrito Federal vários institutos. Eu tenho, por exemplo, na minha circunscrição, na minha comarca, um instituto chamado Instituto Humanizare, que eles prestam assistência jurídica, psicológica, orientação profissional, e tem lá cursos de formação em artesanato, em maquiagem, em massagem, ou seja, algumas atividades que essas mulheres podem começar a ingressar no mercado de trabalho. Que nós temos parceria, eu tenho a parceria profissional. Por quê? Porque eu procuro dar conta daquelas mulheres com amor, né? Então eu sou obrigado a isso. Deus me colocou essa missão e eu tenho que desincumbir isso. Mas a igreja tem uma missão muito maior, porque a missão da igreja não é só enfrentar o crime, como é a minha meta
no trabalho, na vida secular profissional. A missão da igreja, além de enfrentar o crime, é também enfrentar o pecado. E aí, como eu me recordo, por exemplo, quando o apóstolo Paulo escreveu para Coríntios, lá no Coríntios 5, e que ele censurou gravemente um caso de pecado que estava havendo lá na igreja, eu fico pensando assim, como que seria censurado hoje a tolerância que às vezes a gente tem, a ponto de não saber se temos violência nas nossas igrejas ou não? A gente depender de uma pesquisa que é feita lá na vida secular por alguém que está fazendo um doutorado para trazer uma informação para nós de que tem um grande número. E aí a gente vai pensar assim, não, não tem. Mas se nós fizermos um levantamento dos feminicídios que nós tivemos, inclusive aqui no Distrito Federal, um caso que nós tivemos em Sobradinho, a mulher era evangélica e o marido também. E os dois frequentavam a igreja. E eles se separaram e aí tiveram um desentendimento, e aí acontece que veio lá uma notícia e esse homem matou essa mulher. Não estou impondo esse pecado em cima de ninguém aqui, mas eu estou trazendo assim o desafio que nós temos, como ele é importante, como que isso está batendo na nossa porta, como que isso está batendo na nossa igreja e às vezes até em pessoas mais próximas da gente do que a gente imagina. Então, esse desafio é, primeiro, romper esse silêncio. Para romper esse silêncio, nós precisamos que as nossas lideranças tenham conhecimento. Então, é importante, quando o pastor me pergunta assim, mas o que, que eu vou fazer? Qual a proteção que eu tenho? É importante que esse pastor conheça, por exemplo, que a medida protetiva, ela não é só para a mulher. Ela é para a mulher, mas ela é para testemunha, mas ela é para os familiares daquela mulher. Então, nada impede que na minha circunscrição judiciária chegou lá, por exemplo, o padre. Fiquei sabendo no confessionário que ela está apanhando e agora o marido está lá na porta da igreja. Nada impede de proibir esse marido de ir na igreja. Já tivemos casos assim. Em Belo Horizonte, nós tivemos um caso em que um homem entrou numa igreja evangélica e efetuou vários disparos contra a mulher e atingiu algumas pessoas, isso aí há aproximadamente uns 10 anos, e espalhou um terror. E aí o que, que aconteceu? Um caso que nós tínhamos aqui da mulher vítima de violência, ela ia em determinada missa, o agressor nunca foi à igreja, era um ateu, mas depois que ele foi proibido de ter contato com ela, ele disse o seguinte: não, eu vou frequentar a mesma missa que ela frequenta. Eu quero ir na mesma igreja. E ele tinha um pouco de esclarecimento, porque ele ainda falava assim: eu tenho liberdade de fé. A Constituição me assegura o direito ao culto. Aí eu falei assim: olha, eu quero dizer para o senhor, aqui o nosso presídio chama Papuda, viu, irmãos? O presídio aqui do Distrito Federal é conhecido como Presídio da Papuda. Então, a história por cima, não vamos contar a história, mas vamos falar só o nome, Papuda. Aí eu disse para ele assim: olha, eu quero dizer para o senhor que lá na Papuda tem igreja católica, tem igreja evangélica, e eu acho que tem também um movimento espírita. Então, o senhor vai ter plena liberdade de exercer o seu culto lá na Papuda, se o senhor voltar mais alguma vez nessa missa, porque eu estou dando uma medida protetiva proibindo o senhor de ir nessa igreja. Porque imagine, irmãos, os fiéis daquela igreja, veio uma notícia na televisão de uma pessoa que entrou na igreja, efetuou vários disparos, acertou tiro num monte de gente, e como que esses fiéis vão estar ali naquela igreja sabendo que tem uma mulher ali ameaçada de morte, que o marido pode entrar na porta a qualquer hora efetuando disparos? Então, esse conhecimento, por exemplo, da medida protetiva, esse conhecimento da possibilidade, aí ela fala, eu não tenho condição financeira. Mas se ele trabalha, o juiz da violência doméstica pode estabelecer uma pensão alimentícia desde o início. Então, antes de ouvir o homem, eu já mandei descontar lá na folha de pagamento dele, lá na empresa de ônibus, lá no Ministério da Agricultura, lá no Judiciário, onde quer que ele trabalhe, já chegou lá uma folha para descontar na folha de pagamento dele um valor de alimentos para aquela mulher. Então, são questões que a Lei Maria da Penha trouxe e que nós precisamos nos apropriar dela, desse conhecimento, para que a igreja possa, se valendo disso, estender uma proteção legal também para as suas fiéis. Então, nós não podemos deixar uma irmã sofrendo, por exemplo, simplesmente porque ela depende financeiramente daquele homem.
Se aquele homem ali, mas aquele homem ali, ele é ou um agente de polícia, ou ele é um advogado, ou ele é um juiz, ou ele é um promotor, ou ele é isso, ou ele é aquilo. Porque não pensem que não tem violência doméstica nos lares de juízes, não pensam que não tem em lares com promotores, não pensam que não tem em lares com policiais. Nós temos promotores com medida protetiva, juízes com medida protetiva, pessoas sendo afastadas de casa, pessoas perdendo porte de arma. Então, a violência ela está como um todo. E aí, para nós rompermos com esse silêncio, nós precisamos ter uma postura de um pouco mais de coragem, mas para nós termos um pouco mais de coragem, nós temos que nos apropriar já dos mecanismos existentes, porque eu não vou exigir, por exemplo, e nem recomendo que nenhum pastor, nenhum obreiro, nenhum membro de igreja vai entrar numa frente de uma ponta de faca em que o marido está ameaçando a mulher, porque para isso tem polícia, com treinamento em luta. Eu não vou falar com um pastor para ir para uma casa onde o homem está portando uma arma de fogo, porque pastor tem Bíblia, pastor não tem colete à prova de bala e pistola com 20, 15, 17, revólver com 6 tiros. Não tem submetralhadora. Então, mas tem a polícia, mas tem como acessar essa polícia. Nós temos um convênio com a Polícia Militar, por exemplo, que hoje eu tenho, dentro do meu cartório, funciona um setor da Polícia Militar, eu tenho lá 6 policiais por conta de acompanhar medidas protetivas. Então, se eu tenho uma mulher sofrendo violência de um caso mais grave, aquela equipe de policiais vai lá na casa daquela mulher, vai lá na casa daquele homem, visita os dois, faz um acompanhamento muito grande. Agora, se nós não sabemos que o Estado está oferecendo esse aparato, nós temos aqui, desculpe eu estar falando do Distrito Federal, viu, irmão, mas é porque é a nossa realidade. Nós Bom, conseguimos aqui, por exemplo, o senhor a tem um Secretaria minuto. da Mulher, estamos vencendo o prazo, né? Que a É. Secretaria da Mulher, ela paga, o GDF paga, o governo do Distrito Federal pague o aluguel da mulher, que não pode sair de casa, pague por 6 meses, prorrogável por mais 6 meses. Então, às vezes, eu tenho uma mulher que não tem onde morar, ela sai da casa, eu comunico à Secretaria da Mulher, e eles iniciam ali um cadastro daquela mulher e imediatamente ela começa a receber o valor do aluguel. Agora, se a igreja não sabe disso, como que ela vai poder lançar a mão desse benefício que o Estado está oferecendo para outros? Então, nós precisamos conhecer, né? E não querendo usar aqui chavão de campanha política de conhecereis a verdade vos libertará, mas é que, na verdade, quando a gente conhece mais, a gente tem um poder maior de negociação e um poder maior de solução. Então, fica aqui como desafio, o principal desafio que eu tenho deparado na vida é romper com o silêncio da mulher. A forma de romper esse silêncio, a capacitação, a formação de líderes, e aí eu sugiro que os seminários comecem a se debruçar sobre isso. Nós precisamos de ter uma interpretação bíblica que também tem essa visão do papel da mulher, e hoje já não se concebe mais, por exemplo, a mulher tem que ficar calada. Gente, eu quando criança, a minha mãe não podia usar calça comprida na igreja, ela não podia ir na igreja de calça comprida. Hoje eu vejo que há lideranças da igreja, as mulheres estão à frente, estão ensinando escola dominical, estão participando do corpo diaconal. Então, essas questões vão sendo ajustadas no dia a dia à cultura. E o maior e um grave problema que nós temos é o impacto dessa dinâmica familiar, o impacto dessa violência na dinâmica familiar, reproduzindo novos seres, novos adultos daqui a um tempo, que replicam essa violência. Agradeço a oportunidade, estou à disposição dos irmãos no que eu puder detalhar. Eu sei que é coisa demais, quando eu começo a falar desse assunto, não tem tempo, porque é muita coisa, mas nós temos esse compromisso, nós precisamos passar a ver a mulher como alguém à semelhança e imagem de Deus, e precisamos começar a ver a violência não só como crime, coisa que ninguém mete a colher, mas como um pecado que está em nosso seio, e não tem pecadinho, não tem pecadão, né? Isso é o que eu aprendi desde criança, e acredito que seja a mesma fé de todos. Muito obrigado, que Deus nos abençoe, e eu estou à disposição dos irmãos.